Gente, muito bem-vindas. Agradeço muito obrigada, viu? Gratidão por estarem aqui. E hoje a gente vai falar de relacionamento amoroso, né? E é um assunto que eu poderia ficar aqui, ó, tipo 4 horas falando, tá? Porque tem assunto aberto, envolve uma série de dinâmicas, uma série de coisas, né? Tudo que eu vou falar, gente, é baseado, assim, nas constelações sistêmicas, né, na questão terapêutica, né, tem muito do inconsciente envolvido, né, então é um assunto que a gente busca informações de vários locais, tá bom? Para quem não me conhece, acho que todas me conhecem, eu sou psicoterapeuta, sou consteladora, então vamos lá. Vamos falar de relacionamento amoroso, tá? O relacionamento amoroso, ele começa dentro da barriga da minha mãe. É com ela que a gente aprende um pouquinho sobre esta relação. Então, quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe, a gente percebe uma série de coisas. Sente muito do que ela sente, porque a gente tá totalmente mergulhado no inconsciente dessa mulher, né? É ali que a gente começa a perceber como ela se relaciona, né? E depois, quando eu acabo nascendo, eu continuo aprendendo isso com ela, esse movimento da relação. Como ela me trata, como ela trata o outro, como ela se deixa tratar, né? E eu vou aprendendo sobre relacionamento amoroso com ela. Tanto que muitas vezes as pessoas vêm constelar. Ah, quero constelar relacionamento amoroso. Gente, 99% das vezes a gente cai na onde? Esfera materna. A gente vai lá pro ramo da mamãe. Não necessariamente uma mãe, às vezes uma avó, uma bisavó, mas assim, normalmente tá ligado à mãe, tá? E aí, é aí que eu aprendo. A primeira coisa que eu aprendo sobre relacionamento amoroso, eu aprendo com essa mulher, com a minha mãe. Isso é importante, né? Quando eu tenho pode observar, ó. Quando eu tenho um bom envolvimento com a minha mãe, como é fluido, né? Eu tendo, não é regra, a me relacionar bem, né? Com as outras pessoas, com o companheiro, com a companheira, tá bom? Então, relacionamento amoroso, eu começo aprendendo com a mamãe, lá na barriguinha dela. E aí eu vou puxar um gancho, que eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Mas assim, na psique da criança, como funciona isso, né? Eu me relaciono com a minha mãe desde que eu sou gerida ali, ó. Teve a concepção, tô me relacionando com a mamãe. Fico no inconsciente dessa mulher, até os 5 anos mais ou menos. Aí eu começo a perceber que tem um cara ali na minha vida, um homem, uma figura masculina, que às vezes é o pai, mas às vezes é um outro homem, um avô, enfim. E aí tem um homem ali, que eu fico atenta a ele, né? E depois começo a perceber que esse masculino me chama a atenção, lá pelos 6, 7 anos, né? E vou com esse masculino muito pra frente, até uns 11 anos, fortemente relacionado com ele. Os meninos daí pra frente, né, pensando em relacionamento, o que eles fazem? Eles seguem. As meninas, elas voltam um pouquinho pra mãe, porque aí elas vão aprender a ser mulheres com essa mulher. Então a influência dessa mulher, ela é muito grande no nosso relacionamento amoroso, tá? E a segunda coisa que a gente tem que fazer, perceber, na verdade, é assim, de acordo com o que eu aprendo com essa mãe, eu posso seguir o caminho dela, que pode ser bom ou não, né? Depende aí do que a gente tem como referência. Mas eu também posso me fechar para um relacionamento amoroso e não querer tê-lo, tá? A segunda coisa que a gente tem que pensar em relacionamento amoroso é pensar em renúncia. Como assim, Lu, pensar em renúncia? Renúncia, gente. Eu tô me relacionando lá enquanto meu marido. Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Eu, enquanto filha, tenho que renunciar à minha relação com o papai, à minha relação com a mamãe. Um pouquinho. Ele, enquanto filho, tem que renunciar à relação com a mamãe, à relação com o papai. E os pais também têm que abrir mão um pouquinho desse filho. E por que eu falo isso, né? Simples. Eu me caso. E aí, o meu marido não renunciou à mãe dele. O que ele vai fazer? Ai, porque olha, o seu feijão é bom, mas o da minha mãe é muito mais gostoso. Olha, esse bolo é bom, né? Mas o da minha mãe, por que você não aprende a fazer com ela? Né? E não dá pra competir com essa mulher, gente. Ela é a mãe. Eu sou só a esposa, a mulher, a companheira. Não é um lugar de competição. Não dá pra competir. Então tem que chegar pra ele e falar assim, olha amor, eu concordo. O bolo da sua mãe é melhor, né? Peça pra ela fazer, porque eu nunca vou fazer o bolo igual dela. Essa é a nossa realidade. Se você começar a entrar nessa concorrência com essa mulher, já começamos a ter problemas, né? Então é
esse homem renunciar à mamãe, essa mulher renunciar ao papai. Porque também não pode falar assim, olha, mas o meu pai, nossa, meu pai já teria arrumado isso. Já teria trocado essa resistência. Meu pai já teria resolvido, né? Então, renunciar. A gente tem que renunciar um pouquinho disso, né? E aí a gente entra na história do filhinho da mamãe, na história do filhinho do papai. Ai, gente, ó, é a filhinha do papai. Ai, gente, que terror ser a filhinha do papai. Porque se eu sou a filhinha do papai, como é que eu vou ter um marido? Esse marido é um homem. Ele nunca vai dar o que seu pai te dá, né? E aí eu vou já entrar na relação querendo que esse homem faça algo que ele não vai conseguir fazer. Imagina. Ele é um homem, um ser humano normal. E aí você entra sendo a filhinha do papai. Olha pra ele e você vai exigir o quê? Que ele seja igual ao seu pai, mas ele não é o seu pai. Ele não vai entregar o que seu pai entrega. Ou o que você quer que ele entregue. Ele é só um ser humano, é um homem. A mesma coisa a filhinha o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe tá preso lá na esfera da mamãe. Deixa que a mamãe faz papá pro neném. O cara tem 40 anos, às vezes tem mãe que faz isso, não é? Ele é o filhinho da mamãe. Né? E é muito desafiante ser o filhinho da mamãe, porque tá sempre comparando a esposa com essa mãe, né? Tá sempre preso ali, não solta dessa mãe. E aí, quando eu me relaciono, uma coisa que a gente tem que entender, além de renunciar a essa mãe, a esse pai, desta forma como eu estou dizendo, é que eu não me relaciono só com esse homem. Eu me relaciono com toda essa família. Então, aquele papo assim, eu só me casei com você, não casei com a sua família? Esquece. Bobagem, tá? Você se casou sim com esse homem, com essa mulher, né? Formam uma família atual, uma família aqui, ó, atual, ok? Mas sim, você vai se relacionar com a família de origem dele, com a família de origem dela. Não tem como ser diferente, sabe por quê? Porque essa mãe tá entregando esse filho pra você. É a coisa mais preciosa que ela tem. Esse pai tá entregando essa filha pra você. É a coisa mais preciosa que esse homem tem. Então é um presente. E dentro da epigenética, tudo vem junto, né? Então, esse pai e essa mãe e esses avós estão aí dentro dessa mulher, desse homem. E não tem como fugir disso. E a gente percebe padrões de comportamento no relacionamento que só tem a ver com isso. Só tem a ver com isso. Exemplo claro é assim, ó. Então, temos a família atual, eu e meu marido. Aí tem a família dele de origem e tem a minha família de origem. Quando eu reconheço que ele tem uma mãe, quando eu reconheço que eles fizeram melhor, quando eu reconheço que eu nunca vou ganhar dessa sogra, né? Eu fico um pouquinho mais em paz e tenho o meu lugar. A mesma coisa quando ele faz isso, quando ele reconhece essa mãe, quando ele reconhece esse pai, ela também, né, tem esse lugar. Só que a minha família agora é essa, eu e meu marido, depois os meus filhos, nesta ordem, tá? Eu e meu marido, eu, minha esposa e depois os meus filhos, tá? Por que nessa ordem, gente? Porque o relacionamento a dois vem antes dos filhos. Esse relacionamento a dois, ele vem antes. Os filhos vão crescer, vão embora e eu vou ficar ali. E aí, vou falar uma coisa que é importantíssima no relacionamento a dois, que chama sexo, né? Por que é importante? Porque dentro de uma relação sexual, não importa a idade que tem, o que a gente está falando um para o outro? Que eu pertenço, né? Eu me sinto pertencente àquele homem, ela se sente pertencente, ele se sente pertencente àquela mulher. Então, o sexo, dentro de uma relação de casal, é muito importante. Essa troca de energia é importante. Por que é importante? Para manter esse casamento. Mas por quê? Porque me dá o sentimento de pertencer um ao outro. E quando eu me sinto pertencente um ao outro, eu vou ter lá a crise de chilique de ciúme e ficar fazendo barraco? Não, né? Por quê? Porque eu tô segura aqui, eu pertenço. Então, mas olha, a gente vive super bem e não tem sexo. Tudo bem, isso também acontece. Não tem como dizer que não aconteça, tá? Mas, acredite, né? A pessoa fica muito tempo sem uma vida sexual, o que começa? Com quem que você tá saindo? Não é? Com quem que você falou hoje? Quem é fulano? Não é? Então, essa ideia de que o sexo vem em segundo plano não é muito verdadeira, tá? Porque traz um sentimento de pertencer, né? E é uma coisa importante para o casal. Então, estamos falando de relacionamento amoroso. Esse é um ponto que a gente tem que, né, pensar e fazer. Faz sentido? Relacionamentos amorosos que começam sem sexualidade, gente, né? Podem durar a vida toda. Como foi muitos relacionamentos aí dos nossos avós, bisavós, né? E tem relacionamentos até hoje que são assim, pode durar a vida toda, né? Mas não são necessariamente de casal. E não significa que não é bom, que vai continuar a vida assim, etc e tal. Mas tem que entender que não é um relacionamento de casal, né?
Continuando aqui, além da renúncia, além da sexualidade, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em relacionamento de casal? Que eu escolho a esposa, o marido, inconscientemente, tá, gente? É uma pessoa que vai servir ao meu sistema. O que é isso? É uma pessoa que vem para fazer parte e que de alguma forma vai fazer com que eu entenda uma dor, vai fazer com que eu perceba algo. Então eu vou começar a dar exemplos agora de dinâmicas inconscientes, tá? Olha, eu conheci um cara e esse cara ficou comigo, sei lá, e a gente brigou, era uma relação abusiva, e eu ficava encolhida ali, aí uma hora eu consegui me defender e sair dessa relação. Aí eu encontrei um outro cara, e parecia que estava vendo a mesma história. E um outro cara, e parecia que eu estava vendo a mesma história. Então eu venho de sequências de relacionamentos que não dão certo, que duram 2, 3 meses, que tipo, duram 2 anos e acabam, né? E aí eu pergunto assim, puxa, eu não tenho sorte, né? O dedo podre que eu tenho, não é? Não, não é. Porque inconscientemente eu tô buscando alguém que vai me remeter, vai me fazer vivenciar uma história, né? Que eu preciso ver, muitas vezes por fidelidade. Um exemplo, tem um caso de uma pessoa que eu constelei, que ela falava assim, nossa, eu precisava sempre ter um namorado, e todas as relações que eu entrava eram muito abusivas, e hoje eu tenho uma crise assim de ciúme, e eu não consigo me relacionar com ninguém, e tudo é muito desafiante, né? Ok, ela simplesmente estava seguindo, tá? Por fidelidade, um padrão das mulheres da família dela. Todas essas mulheres tinham relacionamentos abusivos. Todos. Então, às vezes, por fidelidade inconsciente, eu busco uma pessoa que eu denomino de dedo podre, né? Que, ai, nunca dou sorte, né? Mas não é isso. É para trazer uma dor. É para trazer uma dinâmica familiar. E aí, quando eu olho para essa dinâmica familiar, o que acontece? Esses tipos de relacionamento param de chegar a mim. Porque eu já vi, já entendi, já tratei aquilo, já curei, já mostrei aquilo. Eu já tive consciência disso, não é? Então, acreditem, não é dedo podre. Não existe isso. É uma dinâmica inconsciente de buscar uma pessoa que vai fazer com que eu olhe algo. E se eu não olhar da primeira vez, vai vir a segunda, e vai vir a terceira, e vai vir quantas forem necessárias até eu parar e olhar. Né? Então essas fidelidades, né, que a gente tem aí com a família, elas são criadas, né, desde pequena, ou já vem de outra geração através da transgeracionalidade. Né? Como assim desde pequeno? A primeira relação de casal que a gente vê são dos nossos pais, né? Então eu tô vendo ali, meu pai e minha mãe brigando, meu pai e minha mãe discutindo, meu pai e minha mãe toda hora se pegando, se estapeando. O que eu tô aprendendo? Que relação de casal é com pessoas que brigam. Então eu vou arrumar um cara que vai brigar comigo o tempo todo e eu com ele. Né? Então, ou isso vem de forma transgeracional, ou isso vem de aprendizado dos meus pais. Ai, olha, minha mãe sempre foi muito autoritária, gritava demais e diminuía o meu pai. Né? E o que eu faço com meu marido? Autoritário, grito demais, diminui meu marido. Então eu tenho que encontrar um homem assim. E depois ainda fala assim, ele é fraco. Ele é um fraco. Ai, como ele é um fraco. Né? Não dá. O cara é fraco. Né? Então esses relacionamentos que a gente fala que não dou sorte, que eu tenho dedo podre, na verdade, gente, tem sempre uma dinâmica inconsciente por trás, tá? E a gente tem que entender que dinâmica é essa, entendeu? Tá fazendo sentido até agora? Então vamos continuar, né? Aí, primeiro registro que eu tenho de relacionamento amoroso é do papai e da mamãe, certo? Eu olho pro papai e pra mamãe e falo, é assim. E aí, às vezes, eu sigo um padrão deste casal. Estou aprendendo com ele. Então, se eu aprendo com os pais, tá? Que o relacionamento de casal é brigando, gente, é brigando que eu vou reviver, né? É assim que a gente vai aprendendo. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? Olhar além do óbvio. Eu falo muito disso. Olhar além do óbvio. Gente, tô vendo meu pai e minha mãe se pegando. Lá na frente, meus relacionamentos não tão bons. Eu sei que é muito desafiante você perceber essa conexão. Às vezes tem que alguém apontar. Mas normalmente, você tá vivenciando aquilo que você viu quando pequeno. Mas o maior desafio mesmo é quando você vive desafios, né? Que vêm de antes, que você não percebe. Né? E isso é bem mais complicado, porque a gente não sabe muitas vezes que a sua avó era autoritária e rebaixava o seu avô,
né? Que sua avó vivia um relacionamento abusivo, que você só vive hoje relacionamentos abusivos. Então, às vezes, a gente nem tem essa consciência, tá? Tô dando algumas dinâmicas aqui, mas são inúmeras. Eu poderia ficar 4 horas falando aqui. A gente só tá falando de algumas coisas. A gente tá falando de como eu me relaciono com a minha mãe. É normalmente a forma como eu vou relacionar com a vida, com as pessoas. Então, aquilo que eu aprendo com a minha mãe, lembra? É aquilo que eu vou levar para as relações da minha vida. Renunciar à minha mãe, renunciar ao meu pai. Parem de competir com a sua sogra. Ela é a mãe. Você não vai nunca ter esse lugar. Graças a Deus é o dela. Você fica no seu. Quando o maridão fala assim, ai, o frango da minha mãe é o melhor do mundo. É mesmo, amor? Você tem toda a razão. Vamos comer o frango da tua mãe. Entendeu? Porque você é só uma mulher e o seu momento, o seu lugar de mulher não é ficar concorrendo com essa sogra. Deixa ele lá comer o frango da mãe dele. Entendeu? Faz um tutu você, porque o seu tutu deve ser melhor do que o dela. Se você entrar nessa briga aí, ó, gente, partiu, vai dar ruim, entendeu? Então, assim, parem, né, de competir com essa mulher, né? Ela é a mãe e a gente não vence mamãe, em hipótese alguma. O que a gente tem que falar é o seguinte, ó, ela é sua mãe, ela tem o lugar dela, que bom, mas eu sou sua esposa e esse é o meu lugar. E a partir de agora, essa é a nossa família, né? E é aqui que a gente se concentra, é aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente olha primeiro, agora, entendeu? E aí, um dia desses eu tava falando com uma pessoa, ela vai saber quem é se ela estiver me ouvindo. Eu tava falando assim, gente, né, que desafio a gente falar assim, num casamento, né? A gente foi treinados pra isso. Na alegria e na tristeza até que a morte nos separe. Eu prometo te honrar, te respeitar até que a morte nos separe. Oi, como assim prometo honrar e respeitar até que a morte nos separe? Já olhou pra trás, vê se tem um padrão de traição na sua casa? Já olhou pra trás, vê se você não tá em fidelidade com alguém? Eu não tô aqui isentando nenhuma responsabilidade, não é isso. Mas assim, cara, peraí. Eu, nesse momento é minha vida com ele, minha vida com ela. Mas eu tenho uma carga epigenética que vem comigo. Deixa eu olhar ali pra trás um pouquinho, né? E talvez eu não consiga fazer essa promessa, né? Talvez eu não consiga. Então, talvez a melhor promessa seja assim, eu prometo te amar e me cuidar todas as vezes que eu perceber que estou te magoando por uma dor minha, né? Acho que se a gente conseguir fazer esse compromisso, ele é mais tangível, eu consigo cumpri-lo. Eu prometo me cuidar, olhar para mim, para as minhas dores, todas as vezes que por elas eu te magoar, né? Então são reflexões que a gente começa a fazer quando a gente amplia o olhar. E eu não tô falando aqui que tá errado, nada disso, gente, tá? Tô falando aqui que é uma coisa que eu percebo, que eu vejo como verdade, é minha. Eu percebo isso nos movimentos sistêmicos, né? Porque quantas pessoas não ficam casadas, infelizes a vida inteira, né? Presas num relacionamento ruim, porque fizeram uma promessa lá atrás, perante Deus e todo mundo. A gente conhece várias, eu conheço, né? E às vezes é impossível cumprir aquilo. Porque a gente antes tem que olhar o nosso sistema, tem que olhar a nossa história, o que vem dentro da gente. O que inconscientemente eu estou buscando nesse homem e nessa mulher. Às vezes estou buscando um relacionamento abusivo, sim. Porque enquanto eu não parar para olhar aquilo, eu não vou conseguir curar aquilo dentro de mim. Então vem um, não dei atenção, vem o segundo, não dei atenção, vai vir outro. Não é dedo podre, entendeu? E uma coisa que a gente tem que perceber, tá? É a questão do equilíbrio. O que é a questão do equilíbrio? Gente, vamos lá. Desde que o mundo é mundo, o homem é homem e a mulher é mulher, né? O Bert dizia que o homem, quando busca uma mulher, está buscando uma solução. E vice-versa, quando a mulher busca um homem, está buscando uma solução. Uma solução para quê? Uma solução para o sistema dele. Alguém que encaixe e que traga a cura para esse sistema. E não importa se é um casal homoafetivo ou um casal heterossexual, tá? Isso não é relevante. A gente tá falando de energia do feminino e do masculino, tá? Então, a mulher busca sempre um masculino, né? Que seja ali presente. Porque a natureza do homem, né? É ter um masculino presente. Todos nós, mulheres e homens, temos uma parte feminina e uma parte masculina. O mais aceitável, mais comum é que o da mulher, né? Seja um feminino mais elevado do que o masculino e vice-versa, tá? Quando é uma relação homoafetiva, uma dessas partes tem um feminino mais elevado e a outra um masculino mais elevado. Isso também acontece, faz parte disso, tá? E aí o que acontece? A gente tem que deixar o homem ser homem e a mulher ser mulher. Eu falo isso muitas vezes, né, nos seminários, que é assim, faz ele se sentir, né, homem, deixa ele se sentir homem, né? Não
importa se você sabe. Deixa ele lá, tá nos primórdios, tá? Vem de lá de trás, né? Que o homem tinha que prover. E a mulher tinha que cuidar. Eu sei que você dá conta de trocar o chuveiro. Chama, faz tudo, a gente sabe disso, né? Mas tem que ter o tal do equilíbrio. Então deixa ele ser homem, na medida que você conseguir, né? Isso é muito importante. A outra coisa que é importante é que, apesar de sermos diferentes, homens e mulheres, somos iguais. E o que significa isso? Eu sou uma mulher, tenho toda uma psique diferente, né? Nós mulheres, a gente tendemos a alucinar muito, os meninos são mais objetivos, práticos, eu tô generalizando, tá? Os meninos são mais objetivos, desligados muitas vezes, às vezes não são presos em detalhes, tem tudo a ver com o que a gente traz da transgeracionalidade lá dos primórdios, tá? Somos diferentes, mas numa relação de casal somos iguais. Eu tenho tanto valor, tanto peso quanto ele e vice-versa. E quando isso está em desequilíbrio, pronto, já deu ruim no nosso casamento, tá? Então, a gente tem relações equilibradas e relações desequilibradas. E são as relações desequilibradas que trazem os problemas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Às vezes, né? Tô falando na prática, né? Às vezes, na prática, você fala assim pro cara, amor, ó, troca a resistência de chuveiro pra mim? Não, troco. Aí você vai lá, né? Porque o seu tempo não é o tempo dele. Olha só, o seu tempo não é o tempo dele. E ele não percebe o seu senso de urgência e nem a sua ansiedade com aquilo. Aí você fala, amor, por favor, vai lá e troca. Eu já tô indo! Já tô indo trocar! E aí ele continua lá mais um pouquinho, né? Aí você vai lá, amor, já falei 10 vezes, troca a resistência de chuveiro pra mim. Aí rola aquela quebra-pau, eu não vou trocar nada. Aí você vai lá e troca, né? Então já temos um desequilíbrio aí, né? Então, isso aconteceu. Houve um desequilíbrio, certo? Certo. O que a gente pode fazer quando há um desequilíbrio? Ou eu evito, ou eu faço uma coisa boa. Então vem uma coisa boa, você tem que fazer uma coisa boa. Porque, olha, a gente não faz... se a gente quer um casamento funcionando, eu fiz uma coisa ruim pra ele. Eu não vou fazer uma coisa ruim pior, assim, muito pior, entendeu? Não é isso. Essa não é a proposta de uma relação. Ele fez uma coisa ruim pra mim. Eu não vou lá e fazer igual, na mesma moeda. Não vai ter casamento assim. Eu vou falar uma coisa assim que vou dar um exemplo que eu sempre dou. O cara te traiu. Você vai lá trair ele? Pagar na mesma moeda pra ficar em equilíbrio? Não, né, gente? Não. Não faz nenhum sentido fazer isso. Mas sabe aquele dinheiro que você juntou pra viajar com ele, pra ir pra Europa? Você vai pegar esse dinheiro e vai falar assim, olha, tô muito magoada, eu vou viajar sozinha. Entendeu? É fazer um pouquinho pra ele sentir que você ficou magoada, né? E se você conseguir reconciliar esse casamento, que é uma outra conversa, tudo bem, porque tem como reconciliar. É só vocês assistirem a live da semana passada, tá? Então você não vai revidar traindo ele também, tá? Você vai tentar fazer algo um pouquinho ruim, mas só um pouquinho. Não é no nível que ele fez, só um pouquinho. Por isso que tem tantos casamentos que vivem em equilíbrio negativo. Ele briga, ela briga, ele briga, ela briga, ele briga, ela briga. Eles estão 30 anos brigando, mas existe um equilíbrio ali, ainda que negativo. Tá? E a gente não tá aqui pra julgar isso, tá? A gente só tá dando exemplo, tá? O equilíbrio positivo, qual que é? É aquele em que eu faço um pouquinho de bom. Ah, ele foi tão legal comigo, vou fazer um negocinho bom pra ele também. Ai, ela foi tão legal, vou fazer um pouquinho bom. Mas é pouquinho a mais. Vou fazer um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Por que um pouquinho? Porque se você faz um pocão, vai voltar a ter um desequilíbrio mais uma vez, tá? E aí eu vou dar um exemplo de uma constelação que eu presenciei. E eu já comentei, acho que algumas pessoas sobre ela. O casal tinha, acho que 2 ou 3 filhos. E ele trabalhava, acho que, com metalurgia, curso técnico. E eles passavam um perrengue danado, né? E aí ele falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, enfim. Queria estudar. E ela, o que ela fez? Amor, fique em paz. Eu vou fazer faxina. Eu vou cuidar aqui das crianças. Eu vou dar um jeito aqui, né? Pra você poder estudar. Então, qual era a dinâmica desse casal? Ela acordava de madrugada, fazia comida pra essas crianças, lanche, mandava pra escola, ia fazer faxina, voltava, lavava roupa, passava a roupa dele, deixava tudo bonitinho, dava janta pra essas crianças, fazia lição de casa, punha as crianças pra dormir, deixava a mesa ali pra ele, pronta, com o prato, e quando ele saísse do trabalho, ele ia direto pra faculdade, da faculdade ele chegava em casa, o jantar tava ali, ele podia estudar. Então eles fizeram isso durante 5 anos. Ela fazendo muito, e ele aqui. Como retribui o que essa mulher fez? Como ele pode retribuir? É um passo muito grande que ele teria que fazer. Como retribui?
Não existe como retribuir. Não tem como retribuir a isso que ela fez. Abrir mão de 5 anos num sacrifício que deve ter sido um sacrifício. Não tem como retribuir. Então o que ele fez? O que ele fez? Ele pediu a separação. Ele tinha alguma amante? Não, ele não tinha. Ele só não conseguia olhar para ela e conseguir devolver. E aí, quando ele se sente incapaz de devolver, qual é a reação que vem quando tem esse desequilíbrio? Quem ela acha que ela é? Ela acha que ela é melhor do que eu? Tem raiva. E essa raiva é inconsciente, gente. Porque na consciência, poxa, que mulher, o que ela fez foi muito legal, né? Não, vem raiva. Então, é fazer um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Se fizer isso aqui, vai dar desequilíbrio, tá? Outra coisa, né? Mais simples ainda. Vocês vão perceber o que eu tô falando. Poxa, a pessoa muda aí alguém para pro apartamento ao lado. Você é muito simpática, né? Porque você é uma pessoa que é terapeutizada, segue essas questões de terapia, né? De relacionamentos. Aí você bate lá na porta, ô vizinho, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo, olha, sua vizinha aqui do lado, se precisar de um pouquinho de açúcar, fica à vontade, a gente tá aqui pra se ajudar. Inclusive, trouxe aqui, ó, uma fatiazinha de um bolo que eu acabei de fazer pra você, um cafezinho, eu sei que você tá na mudança, mas toma aí um cafezinho, fica aqui um pouquinho, toma um café com a gente, né? Aí você vai lá dar um pedacinho de bolo, cafezinho. A pessoa, ai, que legal, que vizinho legal. Aí esse vizinho, né, se acomoda lá na casa e ele vai tentar retribuir. Qual que é o ideal? Bater na minha porta, chega aqui, ô vizinha, né? Trouxe um pedacinho de bolo pra você também. Gratidão por você ter levado, muito, muito educado, foi muito generoso, né? Isso é o ideal. Agora, se ele chegar pra mim com um bolo inteiro, com cobertura, 3 camadas, suquinho, chazinho e tudo mais, como eu vou me sentir? Né? Como eu vou me sentir? Pô, peraí, eu levei um pedacinho de bolo pra ele, ele tá achando que eu tô passando fome? Que eu não tenho condição de comprar um bolo inteiro? Né? Então, ele já, ainda que a intenção, né, seja a melhor, ele vai causar um desequilíbrio. Eu posso sentir ele, ai que arrogante, ele acha que ele tá se achando? É isso? Ele tá se achando? Vai me trazer um bolão? Então, pra ser muito honesta com vocês, isso é um desequilíbrio, muitas vezes, né, que a gente nem percebe, vai depender da dinâmica de cada um. Então, o equilíbrio num relacionamento, não importa se é amoroso, trabalho, amigos, é fundamental para um relacionamento durar, tá? Fundamental. Pessoas que conseguem manter esse equilíbrio, tá? Conseguem ter relacionamentos duradouros, felizes, harmônicos, tá? E lembre-se, equilíbrio positivo, porque a gente ainda tem um equilíbrio negativo que dura igual, né? Sem ser harmônico, né? E aí a pergunta que eu faço é, em que lugar que você tá, né? Qual é o tipo de relacionamento aí que você tem? Faz um pouquinho. Ele vai olhar para que legal, vou fazer um pouquinho também. Aí você fala, nossa, ele tá fazendo um pouquinho, vou fazer mais um pouquinho. Aí ele olha e fala, nossa, eu vou fazer mais um pouquinho. E daqui a pouco vocês estão aqui em cima, mas juntos. Quando eu tô aqui, você faz uma coisa muito grande, né? Por esse homem, como é que tem isso, gente? Não tem como. É muito, muito, tá muito longe, entendeu? Fala, amor, deixa que eu dou conta, eu faço isso aqui. Deixa que eu cuido disso, eu faço. Né? É dizer para ele que você consegue, né? Em algum momento ali, dar conta daquilo. Porque senão ele faz muito, daqui a pouco você vai ficar com ranço desse homem. Ai, gente. Ai, que ranço. Entendeu? Ou aquele sentimento do tipo assim, eu sou um lixo, eu não mereço esse homem e terminar com ele, entendeu? O que muitas vezes acontece também. Porque no- nós mulheres, quando recebemos de mais de um homem, a gente se sente assim, né? Às vezes a gente se sente insuficiente, a gente se sente bem pequena, tem um mal-estar do caramba e a gente se distancia dele também. Então, o ideal é que não tenha esse desnível, nem de um lado nem do outro, né? Amor, eu dou conta. Eu sei, te agradeço, mas agora eu dou conta. Se posicionar, entendeu? A minha dúvida, Lu, é o seguinte: às vezes o parceiro quer fazer alguma coisa pela gente, né? Eu mesmo tenho dificuldade de receber ajuda, ou então eu faço tudo muito sozinha, né? Tipo assim, eu troco um chuveiro, abro uma garrafa. Como eu consigo lidar com isso, né? De deixar a pessoa participar sem sentir assim, tipo, eu consigo fazer, por que eu vou deixar ele fazer? Eu Ah, percebi que você falou que isso é importante, né? E para mim, às sim, vezes, é difícil aceitar essa ajuda porque eu sempre fui muito independente e nunca precisei de ninguém para nada. Então, às vezes, sim. o parceiro, às vezes, deixar essa falta de deixar o parceiro participar, às vezes pode, eu sinto que às vezes me atrapalha. Atrapalha todas nós, né? Porque aí, amor, vamos lá, né? Com todo carinho, né? Vamos lá. As mulheres que têm um masculino muito forte, e muitas vezes é porque foi levada a isso, entendeu? Sabe? Às vezes, assim,
teve dificuldades na infância, teve que assumir algumas responsabilidades, e foi tudo muito desafiante para essas mulheres, né? Elas acabam sendo mais, elas acabam tendo um masculino mais elevado do que o feminino, né? E você já sabe do que eu estou falando, porque a gente já falou um dia sobre isso, mas vamos esclarecer para todos. Ela acaba tendo um masculino mais elevado do que o feminino. E aí, Tem veja, sido o meu caso já faz muito tempo, né? é Trabalhando para verdade. Aí a gente vai diminuir fazer todo o um masculino. trabalho de conscientizar que tem que mudar um pouquinho isso, né? E aí você encontra um cara, que é um homem, que tem um masculino alto também. Normalmente é isso, né? Que pode ter lá um masculino É. alto. Aí, cara, são dois caras brigando. É um homem brigando com a energia masculina que essa mulher tem. Entendeu? Não dá pra ter um relacionamento assim. Não dá. Não vai sobreviver. Um tem que dar espaço para o outro ser homem e o outro tem que dar espaço para ela ser mulher. Também se você pega uma mulher, né, que é super feminina, aí pega um cara que vai lá e fala assim, presta seu gloss pra mim. Tô brincando, né, gente? Mas assim, sabe, um cara que é mais fofo, que é mais protetor, que é aquele cara assim que não é aquela força que você fala, nossa, esse cara vai me proteger, né? O que vai acontecer? São dois femininos muito grandes. Ela vai olhar para ele e falar assim, pode parar com isso, agora, entendeu? E fica Entendi. essa briga. Então, Mônica, é uma dinâmica que começa de dentro para fora, perceber essa energia do feminino e do masculino. Mas é de fora para dentro que a gente muda. No comportamento. Como é que a gente faz? Lembra do exemplo do chuveiro? Sim. Respira, come uma bolachinha, fala assim, amor, tô esperando você arrumar o chuveiro, tá? Ter paciência. E deixa ele arrumar, porque na hora que ele for tomar banho, vai estar gelada a água. E aí, no tempo dele, ele precisa desse tempo. Ele vai lá e troca. Não é o seu, lembra? Mulher é Uhum. multitarefa, normalmente desenvolve muitas atividades ao mesmo tempo. E isso vem dos primórdios. Lembra? Elas estavam na caverna, fazendo comida, cuidando dos filhos, e vendo se o bicho não chegava. Tá? Sim. Homens, eles têm uma dinâmica mais focada. Homens são muito focados. Eles põem o negócio assim, aí vão. Por quê? Porque também é dos primórdios. Esse foco, né? Só que eles fazem uma coisa de cada vez, né? Tem até aquele pastor Paulo, que eu gosto muito de seguir, o que ele fala? É uma caixa de cada vez. Não vem abrir outra caixa no meio da conversa que vai dar ruim. Estamos falando da mãe? É da mãe. Vamos falar do pai? Fecha essa caixa da mãe, pega essa caixa do pai. Porque o homem é muito focado no assunto. Quando tem o gestor homem, você vai ver, ó, tem que fazer só. Tema da reunião. Isso aqui tá tudo certo. Quando você dá esse tema, a gente não vai sair dali. Porque ele vai falar o primeiro, vai resolver, depois ele olha o segundo, vai resolver. É no masculino. E tá tudo certo, funciona super bem. Então a gente tem que treinar a gente. Eu poderia ir lá e trocar resistência? Eu poderia. Eu devo? Não. E aí o que acontece, Poderia. mãe? Ele vai se sentir empoderado de ter ido lá e trocado a resistência do chuveiro. Sou esse homem da casa agora. E aí ele vai te tratar feito uma princesa, porque ele é o homem. E aí ele vai começar a falar assim, ai, olha, amor, cuidei lá pra você, viu? Ah, obrigada, né? E não é um jogo, é simplesmente deixar ser assim. Ah, mas olha, tem algumas pessoas que em casa são invertidas. Tudo bem, contanto que tem esse É, equilíbrio. Não deixar o pode ter papel, praticar o papel feminino, né? Pelo que eu contanto que... vejo. E se você, por exemplo, ó, e se você tá invertido? Às vezes acontece. O homem é mais fofo e a mulher é mais autoritária. Ela tem um masculino mais forte e ele tem um feminino mais forte. Tá tudo bem também, se tiver invertido. Contanto que, né? Um masculino de um Uhum. e o feminino do outro seja mais elevado. É o ideal? Não é, mas tá tudo É. bem. Não pode ter dois masculinos topando aqui ou dois femininos topando aqui, entendeu? Então, a gente tem que olhar Entendi. para isso com um pouco de atenção. E aí é um movimento de treino, viu, gente? Porque você pode olhar a dinâmica sistêmica, né? O que está por trás disso? Deve, né? Deve. Por que que eu tô sempre assim em relações onde eu tenho um homem mais fraco do que eu, vamos colocar assim, né? Deve olhar? Deve, para entender isso. Mas na prática, é rebaixar isso um pouco. É dar espaço para ele ser homem e você ser a menina da relação, né? Dentro dessas relações amorosas, uma coisa que a gente às vezes precisa perceber é o relacionamento abusivo, tá? Lembra? Homens e mulheres são iguais. Num casamento, numa relação a dois, somos iguais. Então, um não pode imprimir mais força do que o outro. Quando isso acontece, gente, olha rapidamente para isso. Rapidamente. Porque é uma dor que tem que ser vista, tá? E relacionamentos abusivos não é só sexual, tá? Relacionamentos abusivos, eles podem vir de forma sutil. Ah, ele é um bom pai, mas ele grita.
Ele grita, ele consegue tudo gritando. Ele manipula. Ele machuca as pessoas com as palavras. Ele me machuca, ele me põe pra baixo. Então, relacionamentos abusivos tem uma dinâmica sempre, né? De manipulação, de subjugar o outro e de fazer o outro passar de louco, né? Sabe aquela coisa? Não, imagina. Você sabe que você fez tudo certinho, que tá tudo certo, a pessoa vai lá e transfere a responsabilidade pra você e é tua culpa. Eu detesto falar culpa, mas vamos entender assim, é tua culpa, é sua responsabilidade ali, né? E aí você fala, não, tô ficando louca, será que eu entendi isso mesmo? Quando é uma vez, você fala assim, não entendi certo. Segunda vez, você fala, gente, tô ficando louca. Chega uma hora que a pessoa que sofre num relacionamento abusivo, ela acha que ela tá errada. Ela acha que a culpa é dela mesmo. E aí, imagina você viver um relacionamento assim. Então, quando veja bem, meninas e meninos, porque tem mulheres que fazem isso também. Quando manipula ao ponto, né, de você achar que você tá começando a ficar louca, que você não tá entendendo as coisas, pare e fala assim, tô num relacionamento abusivo. Acho que tô. Deixa eu olhar pra isso. Bom, gente, olha só. Quem foge da discussão de um relacionamento, de uma DR, é porque não quer ver, tá? Então vamos lá. Tô casada. Meu casamento não tá bom. Aí eu chego pro meu marido e falo assim, olha, amor, é, eu não tô gostando desse comportamento. A gente precisa falar sobre isso, tá? Não tem nada que falar. A pessoa não tá pronta. Quem desvia o assunto, sabe? Quem não quer falar sobre o assunto, a pessoa não tá pronta para falar com aquilo. Então, talvez a abordagem seja assim: olha, amor, eu tô percebendo que a gente tá com um desafio e toda vez você foge. Então, eu queria que você olhasse para isso. Pro amor dar certo, para essa relação dar certa, a gente tem que falar sobre isso. É preciso, gente, né? Entender o que o outro está pensando. E aí, a gente tem dinâmicas para isso, né? Uma dinâmica que eu sugiro sempre para os casais é assim: o dia da conversa. O que é o dia da conversa? É um dia bom. É um dia que você vai sentar à mesa com ele, ou ali, né, na sala, e você vai pegar ali uma tacinha, um quebra-gelo, uma tacinha de vinho, uma cervejinha, e você vai falar assim: olha, queria falar um negócio para você. Sempre começamos com um elogio, tá? Essa semana você fez um negócio muito legal. Foi muito bom. Te agradeço pelo companheirismo, tá? Mas tem uma situação ali que tá me incomodando muito. Eu queria que você olhasse para isso. Porque acontece assim, 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 assim. Tá bom? Tá bom. É para ele dar devolutiva nesse momento? Não, não é para dar devolutiva nesse momento, porque ele acabou de receber aquela informação, ele ainda não sabe o que fazer com aquilo, né? E talvez se ele for dar uma devolutiva, vai ser devolutiva atravessada. É para ele fazer o quê, então? É para ele ouvir, pensar. E no próximo encontro, ele trazer a devolutiva. E aí ele também pode, nessa noite, falar assim, ó, então, também queria te agradecer por isso que você fez, e tem uma coisa que eu também não curto, que é isso aqui. E ele pode trazer essa dinâmica. Também não vai responder. Você vai interiorizar aquilo dentro de você, e quando você passar, né, aquela revolta, que vai dar revolta, né? Aquela coisa assim, tipo, eu vou pular no pescoço desse homem, né? Você fala assim, tá bom, eu vou pensar, e aí da próxima a gente conversa, entendeu? Então, tudo que você quer promover aí que dê certo, tem que ser feito em momentos de tranquilidade, senão vai rolar box. Se você chega pro cara e fala assim, você tem o dedo torto aqui agora, e ele não tá pronto para ver aquilo, gente, vai dar briga, né? Então, quem não está pronto para ver, discutir a relação, Daisy, precisa ser alertado de que tem coisas que não estão bacanas, tá? Então, não vai ver mesmo. Então, aí, essa dinâmica, começa a promover isso, a gente precisa falar sobre isso. Veja, relacionamentos em que existe um desequilíbrio aí. O cara faz uma sacanagem, você faz uma sacanagem, aí você fala assim, olha só, eu prometo que eu não vou fazer mais isso com você. Então, vamos lá, o cara te traiu. Aí ele chega e fala assim pra você, amor, eu sinto muito. Eu prometo que eu não vou fazer mais isso com você. Pode esquecer, ele vai fazer. Porque não é com você, é com ele. É ele que tem que ver porque ele fez isso, é ele que tem que ver que o que levou ele a fazer isso. Ainda que a gente sabe que sistemicamente pode ter começado ali nela, né? Mas é ele que fez isso. Então a pessoa que fala, eu não vou fazer isso com você, ela vai fazer, né? A pessoa que fala assim, olha, eu vou mudar por você. Eu vou mudar. Olha, a partir de hoje eu mudo. Porque você tá me pedindo. Sabe aquela pessoa que no desespero, na hora que você vai falar assim, eu vou terminar com você agora, porque eu não aguento mais. Não, amor, não termina não, porque eu vou mudar. Não vai mudar. Porque quem faz esse tipo de promessa está em desespero, entende? Então não vai mudar. Então convidem, eu conto com vocês, vamos transformar esse lugar, esse encontro, em algo realmente de cura, tá bom? Beijo grande! Fiquem bem!